Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Daí para frente. Gálatas, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 13. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos. Vós, irmãos e irmãs, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Me lembro aqui do ensinamento de um grande santo da igreja, São João Bosco, santo da juventude. Ele diz que não merece indulgência quem abusa da misericórdia de Deus para pecar. Isso é forte. Não merece indulgência aquele que abusa da misericórdia de Deus para pecar. É do tipo, peco agora, confesso depois. E a confissão não se torna para nós um objetivo de conversão, mas um desencargo de consciência. São confissões confeitas. E nós não estaremos extraindo da confissão aquela força necessária para podermos continuar na caminhada de santidade. Então São Paulo não vai na raiz do problema. Não é porque você é livre que você tem o direito de pecar. Deus não deu a ninguém o direito de pecar, para dizer Eclesiastes isso. A ninguém Deus deu o direito de pecar. Então eu não posso usar a minha liberdade para dizer eu faço o que eu quero, quando eu quero, da maneira que eu quero, com quem eu quiser. Versículo 13, de novo. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis. Está vendo? Então toda vez que você usa a sua liberdade para pecar, você não está usando a liberdade, você está abusando da sua liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, e não satisfareis os apetites da carne. Vou repetir. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se porém vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, que é o sexo antes do casamento; impureza; libertinagem, que é usar a liberdade para pecar; idolatria; superstição; inimizades; brigas; ciúmes; ódio; ambição; discórdias; partidos; invejas; bebedeiras; orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Não é a primeira vez que o apóstolo fala disso na Bíblia. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paciência, paz, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, carne é carne, espírito é espírito.
Jesus não perdeu tempo e já foi logo fazendo essa distinção quando Nicodemos o procurou e queria conversar com ele na calada da noite. E Nicodemos, que era doutor da lei, um sacerdote da época, um homem conhecido da palavra, ele então escuta de Jesus o seguinte ensinamento: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus, porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Tudo bem que Nicodemos não entendeu nada a princípio sobre aquilo, e Jesus até admirou que um chefe da sinagoga, que um doutor da lei daquela época, não entendesse uma verdade tão simples, tão basilar, para quem quisesse adentrar na vida em Cristo, que era conhecer as realidades espirituais. Mas não foi o único ensinamento de Jesus que ia mostrar a diferença entre carne e Espírito. Mais para frente, quando ele fala sobre o pão da vida em João capítulo 6, ele vai dizer no versículo 63 assim: a carne de nada serve, mas é o Espírito que vivifica. Por fim, quando ele se preparava para o Calvário, lá no Monte das Oliveiras, em Mateus 26:41, Jesus vai dizer assim: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós percebemos então que existem duas realidades incomunicáveis, não há comunidade entre elas, não há comunhão entre elas. Carne é carne e Espírito é Espírito. E o que seria então a carne? Não é apenas essa matéria biológica que nós temos, não. A carne aqui significa a própria tendência que cada um de nós temos para pecar, a inclinação que nós temos para o mal, que Santiago vai chamar de concupiscência, desejo para o pecado, inclinação para o pecado, vontade natural para cometer o pecado, uma vez que o gene do pecado original habita em cada um de nós, e a própria vida de pecado é a vida segundo a carne. Então tudo aquilo que é oposto ao que Deus sonhou para a vida do homem, tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus deseja para mim e para você, significa obras da carne. Ao contrário, o Espírito é exatamente a presença do próprio Deus em nós. Tanto é verdade que São Paulo vai dizer que nós somos templos do Espírito Santo, e a palavra templo vem do grego, que significa recorte do céu. Então, se eu sou um homem espirituoso, se eu sou um homem espiritual, significa que o próprio Deus já está habitando em mim, e não apenas habitando, Ele está agindo. Há uma grande diferença, e nós vamos ver ao longo dessa pregação que não basta apenas ter Deus na tua vida, é preciso fazer com que esse Deus trabalhe em você e através de você. Porque se você quiser, você pode inclusive tornar o Espírito Santo, que faz coisas maravilhosas, inoperante na sua vida. Deve ser por isso que São Paulo falou lá em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito em vocês, não instigais o Espírito em vocês. É possível. Então, duas realidades distintas. E aí São Paulo vem dizer para nós que é preciso que vocês sejam conduzidos pelo Espírito Santo. Mas, meus irmãos, essa já é uma segunda etapa. Ninguém será conduzido, ninguém será levado, ninguém será direcionado pelo Espírito se não for antes cheio do Espírito de Deus. Diga comigo: eu só serei conduzido pelo Espírito Santo se antes eu for cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, esta é a primeira necessidade, é aqui que muita gente para. Por que nem todo mundo é conduzido pelo Espírito? Porque nem todo mundo está cheio do Espírito Santo. Quando nós pegamos todos os grandes personagens da Bíblia que Deus realizou maravilhas através deles, a primeira coisa que eles aprenderam: eles precisaram e queriam ser cheios do Espírito Santo. Quando Eliseu ia substituir o grande profeta Elias no Antigo Testamento, Elias falou para Eliseu: o que você quer? E Eliseu falou: eu quero uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Olha a ousadia de Eliseu. E por causa dessa ousadia de querer ser cheio, não uma, mas duas vezes mais do que foi Elias, nenhum outro profeta do Antigo Testamento realizou tantos milagres quanto realizou o profeta Eliseu. O maior de todos no Antigo Testamento em termos de sinais, de milagres, foi Eliseu. Por quê? Porque Eliseu, antes de ser conduzido pelo Espírito, Eliseu era um homem do Espírito, era um homem cheio do Espírito. Antes de Nossa Senhora chegar na
cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, ela então sai de si e ela vai caminhada ladeira acima, subindo as alturas, uma caminhada de 180 quilômetros para levar Jesus à vida de João Batista. E antes de João Batista ser o profeta que arrastava multidões para um sol muito mais escaldante do que esse daqui de Montes Claros, as pessoas saíam do conforto das suas casas, as pessoas saíam do amparo das sinagogas e iam atrás de um homem que tinha o cabelo esvoaçado pelo vento, a barba por fazer, se vestia com uma pele de camelo, se alimentava com mel e gafanhotos. Ele não tinha atrativo humano nenhum para fazer as pessoas irem atrás deles, mas multidões e multidões iam à beira do Rio Jordão, no calor do deserto, para ouvir João Batista, porque ali estava um homem que não era só conduzido pelo Espírito, ele antes era um homem cheio do Espírito. Está entendendo, querido? Não dá para ser conduzido se antes eu não sou cheio. E aqui que está o grande problema, é que nós imaginamos que ser cheio do Espírito Santo basta uma única experiência com Deus e será o suficiente para que a sua vida seja conduzida por Ele. Não é verdade. Se isso fosse verdade, nós aqui do NEC seríamos um grupo com mais de 500 pessoas, dado a tantos encontros que nós fazemos, e as pessoas se encontram com o Senhor naquela casa de Nazaré, e as pessoas se experimentam com Deus, e as pessoas têm o batismo do Espírito Santo, mas não tem uma sequência. Por quê? Porque a experiência não pode ser uma única vez. Eu não posso ser batizado uma única vez. Eu não posso fazer da minha caminhada uma caminhada fracionada em momentos de espiritualidade. Eu preciso de constância. Jesus, quando ele foi batizado por João, diz a palavra do Espírito Santo, estando ele a orar, olha que coisa interessante, estando ele a orar, o Espírito desceu. Primeira coisa que eu aprendo: quem quer ser batizado no Espírito precisa ser um homem de oração, precisa ser uma mulher de oração, tem que gostar e tem que rezar muito. E enquanto ele rezava, o Espírito Santo veio sobre ele. Foi a primeira vez? Não. Ele já foi fecundado pelo próprio Espírito, mas passou por uma nova experiência no Espírito, porque o desafio que ele precisava agora era de uma nova unção. Mas não para por aí. Quando o Espírito veio para ele, vai dizer Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito, foi conduzido para o deserto, e lá ele foi tentado. Vencendo a tentação, diz a palavra, Jesus, cheio da força do Espírito, voltou para anunciar. Mas por que Jesus foi conduzido para o deserto? Por que Jesus voltou cheio para anunciar? Porque antes ele era um homem que bebia e bebia da graça do Espírito Santo. Isso tanto é verdade que Jesus, quando ele ficou entre nós, ele abriu mão dos seus 3 atributos divinos. O primeiro deles, onisciência. Jesus só era capaz de sondar o coração das pessoas não por ele mesmo, porque o Espírito dava a ele a palavra de ciência. Ele não tinha quando ele estava nessa terra. Onipresença. Jesus não conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por isso a gente sempre vê nos evangelhos, Jesus estava caminhando de um lado para o outro, sempre um itinerante. Ele não tinha o dom da bilogação, ele não estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele perdeu, enquanto esteve aqui, o dom ou o preceito da onisciência, da onipresença. E por último, onipotência. Jesus, se batesse nele, sangrava, tanto assim que ele morreu. O poder que ele usou não foi para si mesmo, mas pelos outros, pelo Espírito que estava nele. Por isso ele disse muito bem, quando ele começou a sua missão, ele pegou o texto da Bíblia e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e me capacitou para evangelizar. Então tudo que Jesus fazia não era por ele, mas uma eterna confiança, cheio do Espírito e conduzido. Tudo que ele fez de extraordinário nessa terra enquanto homem, ele fez pela ação do Espírito Santo. Então, meu amado e minha amada, nenhum de nós será conduzido pelo Espírito, nenhum de nós trilhará fielmente o caminho de santidade se nós não estivermos cheios. Eu não estou dizendo aqui uma experiência meia boca que levou você a arrepiar, eu não estou dizendo aqui uma experiência meia boca que levou você a se emocionar, a chorar. É muito mais do que isso. É algo que mexe com sua estrutura, é algo que te inquieta, é algo que te translada, que te desinstala, é algo que te leva, e você então vai se enamorando, e quanto mais cheio do Espírito, mais você quer. Não dá para ser aquele católico que quer ser conduzido pelo Espírito Santo, como aquele homem que olha no seu carro e olha que o ponteiro que mostra o combustível está na reserva. Você chega lá diante do posto e fala: coloca R$10. Quando você vem num grupo de oração, se você quer realmente ser conduzido por Deus, você precisa chegar e falar: Senhor, completa.
eu preciso ser cheio. A palavra fala cheio. O que é cheio? É meio copo? Não. É 3/4? Não. Cheio é transbordante. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí que está. Se você vai a uma experiência do Nerd lá na casa de Nazaré, você volta cheio. Mas no seu dia a dia você vai gastando a unção. No seu dia a dia você vai se consumindo na unção. Aquilo vai abaixando, vai abaixando. Se você não tem a consciência e a necessidade de repor, você vai acabando. E a grande desgraça que nós encontramos, e a palavra é essa mesma, são ministérios que um dia eram cheios. Vem para o grupo, doa a sua unção, gasta a sua unção. Vão se sozinhos. Vai acabando. Até chegar a hora que o ministério de música não tem mais nada para cantar. Canta bonito, mas não converte ninguém, porque já não tem unção. O pregador vem, usa todas as técnicas que aprendeu, todo o domínio bíblico que tem, toda a arte da oratória que ele possui, mas não toca, porque já não tem unção. A assembleia vem, senta, levanta os braços, dá um abraço da acolhida, sorri, aplaude Deus, mas não muda de vida, porque já não tem unção. Se nós não tivermos a consciência que só é conduzido pelo Espírito, aquele que é cheio de Deus, aquele que primeiro tem a consciência que precisa ser cheio do Espírito, nós ficamos assim, patinando pela caminhada. E Bento XVI diz que na caminhada de fé, quem não progride, recua. Não tem meio termo. Na caminhada de fé, quem não está progredindo já está recuando. Nós não temos o direito de parar de olhar para trás, mas a cada instante, se nos é possível, uma oração, quando você abrir os seus olhos, vai dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, para que eu seja conduzido por ti. Eu primeiro preciso de ti, para que eu seja conduzido pelo Espírito. Eu preciso primeiro do Espírito. Então vem, Espírito Santo. Meus amados, se nós tivéssemos essa consciência, nós não precisaríamos de uma pessoa aqui na frente dizendo: levanta seus braços, peça o Espírito Santo. Nós já chegaríamos todos quebrantados, reconhecendo que chegamos com um carro vazio no posto de gasolina e que tem a chance de voltar com o tanque cheio e falar: Senhor, vem com o teu Espírito Santo, eu preciso do teu Espírito Santo. Era preciso ao contrário, que alguém chegasse na frente e falasse: gente, senta agora que alguém precisa pregar, gente, senta agora que nós vamos fazer outra coisa. Senão seria um clamor uníssono pedindo o Espírito Santo. Então qual é a grande realidade hoje? Nós não temos consciência do quanto nós precisamos do Espírito Santo. E o grupo de renovação carismática precisa ser esse posto de combustível, onde as pessoas chegam vazias e têm o direito de chegar vazias, mas não têm o direito de voltar vazias. Tem que voltar cheio, porque senão a sua semana não vai ser conduzida pelo Espírito. Você pode até se emocionar, pode até chorar, você pode abraçar e pode sorrir, você pode aplaudir, mas vai voltar com a mesma vidinha de sempre. Por que depois que as pessoas passam por uma experiência com Deus, voltam à vida de antes? A experiência foi mentirosa? Não. O Espírito foi derramado naquele lugar? Foi. Mas por que volta à vidinha medíocre de antes? Por que nós cometemos barrigadas no nosso caminho? Porque nós não somos constantemente cheios do Espírito Santo. Se nós estamos apenas pela metade cheios, significa que a outra metade pode ser ocupada por outra coisa. E aí eu fico naquele dilema: um pé em Deus, um pé no mundo, um pé em Deus e um pé no mundo. E qual é o grande problema disso? A gente não amadurece espiritualmente, a gente não cresce, a gente não desenvolve. A experiência com Deus não pode ser um marco para ser lembrado lá do 14º neto, quando você fez que foi maravilhoso e você lembra com saudade. Experiência com Deus tem que ser algo diário. Pentecostes tem que ser perene. Todo dia quando você levantar, não espere ser cheio do Espírito Santo só no sábado, 3 da tarde, quando você estiver aqui. A unção que você recebeu hoje é para hoje. Amanhã você precisa de outra unção. A experiência que você teve com Deus há 3, 5 anos atrás ficou lá, serviu lá, não serve para hoje. Deus não é figurinha repetida, Deus se renova dia após dia. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ser pessoas embriagadas. Por isso o Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, e aqui eu abomino qualquer espécie de bebida alcoólica. Nós não precisamos disso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê, meus amados? Porque um homem embriagado do vinho, ele se coloca abaixo da razão, ele perde equilíbrio, ele perde referência, ele perde até mesmo o respeito. Ninguém aguenta bêbado.
Eu acho que o bêbado é um ser humano tão chato que vai ficar entre os bêbados mesmo. Quem tem paciência para aguentar bêbado? Se tem uma mulher que deve receber um atestado de santidade, é uma esposa de um bêbado. Não sei se você encontra dificuldade com alguém que bebe na sua casa. É um heroísmo, né? Tem que ser um heroísmo. E não adianta falar que tem bêbado, fica legal, tudo fica chato. O papo é chato, o bafo é suportável, ele está propício a toda fonte de devassidão, vai dizer São Paulo. Então um homem, quando ele embriaga do vinho, ele sai do status, ele sai da razão e ele decresce. Mas quando o homem se embriaga do Espírito, ele já não está também sobre a razão, ele está acima da razão. Por isso vai dizer São Paulo em Coríntios: um homem cheio do Espírito, um homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele não é julgado por ninguém. A visão dele é diferente, o pensamento dele é diferente, a postura dele é diferente, a fala dele é diferente, porque ele está com as suas potencialidades elevadas pelo Espírito Santo. Então, se você quer ser conduzido, meu amado, se você quer ser conduzida, minha querida, seja um homem e uma mulher cheio e cheia do Espírito Santo. Quem está entendendo diz amém? Amém. Diga comigo: eu preciso do Espírito. Eu preciso do Espírito. Se eu quero ser conduzido pelo Espírito. Se eu quero ser conduzido pelo Espírito. Qual é a consequência de quem não é conduzido pelo Espírito? Fatalmente você vai produzir as obras das trevas. Eu vou ler de novo, talvez passou despercebido aí. Pega por favor, versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, é a transa antes do casamento, impureza, libertinagem, idolatria, superstição. O horóscopo falou que hoje tem que sair com a camisa branca, então eu vou com camisa branca. Mandou ficar atento, porque hoje eu posso encontrar com um príncipe na minha vida. Eu tenho que usar sandália de sei o quê, para virar o ano, simbolizando não sei o quê, visto em branco. Superstição. O cara entra no campo para jogar, aí passa lá no nome do pai 3 vezes. Coloca o texto no retrovisor do carro e acha que o carro está tranquilo, mas não reza, mas não confia, mas acha que aquele sloganzinho do tercinho no carro, ou o tercinho lá no retrovisor, que às vezes atrapalha mais que a gente estiver no meio, até atrapalha você ver direito, acha que aquilo vai ajudar você a ter acidente. Dirige embriagado para você ver. Quem sabe muitos desses carros, desses jovens que têm corrido nessas avenidas aqui de Montes Claros, ou nessas viagens para Mirabela da vida, não tinha também um tercinho lá e morreram. Estava conduzido pelo Espírito. Um jovem que liga um carro embriagado de vinho está conduzido pelo Espírito. Um jovem que leva a sua namorada para aquele lugar, a sós, conduzido pelo Espírito. Uma menina, quando eu estive pregando agora recentemente lá em Araçuaí, fizemos um momento, preguei ali sobre o perdão, e no final fizemos um momento com a cruz. Ela chegou para mim, pediu que eu rezasse para ela, eu rezei, ela repousou, depois ela levantou, muito chorosa, com uma dor muito grande no coração. Ela falou: eu matei meu filho. O que você vai falar para uma pessoa dessa? Eu matei meu filho, eu só abortei. Quando ela fez isso, ela estava conduzida pelo Espírito Santo. A pesquisa última agora, que eu vi recentemente pela Universidade de Brasília, realizou pesquisa entre mulheres de 34 a 39 anos. 22% das entrevistadas cometeram pelo menos um aborto na vida. Pelo menos um. E só nessa faixa etária, de 34 a 39 anos. Faz uma relação, faz uma pesquisa com essa juventude de 13 a 19 anos, você tem uma coisa. Onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos parar? Essa juventude que faz essas festinhas universitárias, em que a droga corre solta, servido na bandeja. As coisas que eu ouvi desse intermédio que aconteceu aqui na Unimontes, eu tenho até vergonha de reproduzir para vocês. Que os copinhos de bebida eram balde, meninas e homens
numa promiscuidade, numa perdição total, nas barbas do reitor, de professores que estão lá. Muitos estudantes que conhecem melhor do que ninguém como preservar o corpo para ter boa saúde são os que mais se enveredam no uso de drogas. Dá para entender uma coisa dessa? Universitários, jovens, sendo enterrados todo final de semana. Eu escuto notícia de Montes Claros que morreu um jovem, que tem outro que perdeu as pernas no hospital porque estava embriagado, dirigindo em alta velocidade, vindo de festa de Mirabela, daqui para lá, de lá para cá, nesse inferno. Ninguém fala nada, todo mundo concorda, chora na hora, mas daqui a pouco, na semana, está todo mundo de novo na perdição. Essa juventude está conduzida pelo Espírito? Não está. E se não está, é porque não está cheio do Espírito. E as obras da carne que nós estamos falando aqui é novidade para alguém? Libertinagem, versículo 20, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, quer dizer, panelinha, inveja, bebedeira. Bebida é um pecado social a ser. Porque socialmente as pessoas bebem, socialmente as pessoas se matam, socialmente as pessoas viciam, socialmente as pessoas se drogam, socialmente as pessoas se degladiam, socialmente as pessoas vão para o cemitério, vão para os hospitais e a gente diz: está tudo bem. Qual é o benefício da bebida? Nenhuma. Qual é o benefício do copo de cerveja que você toma no final de semana? Nenhum. Não tem nenhum lugar na Bíblia que está dizendo que tomar um copo de cerveja é pecado, mas se um copo de cerveja é a porta para o segundo, e o segundo é a porta para o terceiro, daí eu vou dar entrada na devassidão, é melhor não começar. É melhor não começar. Porque senão você vai ter o rabo preso com o demônio. Quantos chegou na cocaína porque antes começou na cerveja? Ninguém fica alcoólatra porque viu cerveja de longe. Mas é um copinho, outro copinho, uma cervejinha não tem nada demais. Nessa que a gente vai. E da cervejinha, uma dança promíscua, que essas músicas hoje, o sertanejo universitário, com essas letras profundas que levam a gente a pensar. E eu fico pensando, se o sertanejo universitário tem essas músicas difíceis, profundas, tipo tirerê, tchê, eu quero tchá, imagina como é que deve ser o sertanejo primário. Se o universitário é essa pobreza de letra, como é que deve ser um sertanejo primário? Meus amados, mas olha o contrário. São Paulo fala de obras da carne, mas quando é o Espírito ele chama de fruto, é diferente. Versículo 22. Ao contrário, o que é o contrário? Diferente de tudo isso. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. O que é a temperança? Firmeza de propósito. É você dizer: hoje eu não vou fazer isso, e você se propõe isso. Firmeza de propósito, que a gente não tem. Se o Senhor vai dizer que é pelo fruto que se conhece a árvore, que tipo de árvore você vai ser? Que tipo de árvore você vai ser? Você é uma pessoa pacífica? Você é uma pessoa boa? Você tem paciência? Você espera? Você tem firmeza de propósito? Meus irmãos, isso aqui é um sonho que todo mundo quer na sociedade. Todo mundo está querendo paz, todo mundo está querendo esperança, todo mundo está querendo alegria. Nossa juventude vive uma depressão terrível. Todo mundo está querendo firmeza de propósito. Aquele regime que vocês propõem a fazer, começa segunda, quarta-feira, já acabou. Você faz um regime de 2 semanas, consegue perder 15 dias. Não tem aquela firmeza, não tem aquela tendência, não tem aquela seguridade. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Deus derrama o Espírito Santo de graça. Deus derrama o Espírito Santo em você. Deus está investindo em você faz tempo, porque Deus tem necessidade